Meus irmãos, paz do Senhor, estamos muito reduzidos, não é? Hoje, mas graças a Deus. Sei que está muito frio lá fora e o frio assustou, não é assustou, exigiu precaução dos irmãos e graças a Deus por aqueles que cá estão, que Deus abençoe e se Deus quiser vamos ficar quentinhos, não é? Não só cá dentro, mas também pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, é para mim, como vocês também, um prazer estar outra vez de novo na casa de Deus. Eu vou pedir para vocês ficarem por uns minutos de pé, orarmos a Deus. E temos 2 ou 3 assuntos. Alguns irmãos, como já falamos um bocadinho, estão bastante doentes. Temos a irmã Marta, está doente. A minha esposa Azelinda também está adoentada. Temos o irmão João, já como os irmãos disseram, graças a Deus, ele teve a cirurgia na sexta-feira, mas graças a Deus está bem, já está em casa. Vamos orar a ele. Também temos outros irmãos que não podem estar connosco por motivos particulares, mas graças a Deus pelos que estamos aqui. Amém? Podemos dizer amém? Amém. Então oremos a Deus e preparar-nos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Querido Pai Celestial, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui nesta manhã, numa manhã fria, mas sabemos que o Teu Espírito Santo nos vai tocar nas nossas vidas, vamos sair daqui animados, fortalecidos pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, ó Senhor, mas também nesta manhã, Senhor, em primeiro lugar queremos agradecer, Senhor, a salvação da nossa alma, a Tua graça, a Tua proteção sobre as nossas vidas, ó Senhor, e também não queremos esquecer os nossos queridos irmãos que estão em dificuldades. Oramos pelos irmãos que estão doentes, pela irmã Marta, pela Zelinda, pelo irmão João, pela irmã Terezinha, pelo irmão Luís, pela irmã Leonor, estes queridos que estão impossibilitados de estar connosco, ó Senhor, bem como outros irmãos por motivos particulares não podem também estar, ó Senhor. Deus, põe a Tua mão sobre cada um de nós, ó Senhor, e também não queremos esquecer, Senhor, os nossos queridos irmãos e os nossos conterrâneos ali em Portugal que estão a passar aquelas dificuldades através destas depressões e destas dificuldades que têm trazido ali àqueles queridos irmãos e aqueles nossos colegas e amigos e companheiros que têm ali vivido estes momentos tão difíceis. Senhor, oramos e pedimos a Tua bênção e a Tua intervenção, Deus, para que tudo volte à normalidade, ó Senhor. Então, neste momento, eu entrego este culto nas Tuas mãos e que tudo aqui que se vai realizar seja para a Tua honra, para a Tua glória e para a nossa bênção pessoal também. E é no nome de Jesus que eu te peço isto e agradeço. E juntos podemos dizer amém. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Amém. Amém. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor. Este coro diz: Senhor, te exaltarei. Nós exaltamos o nosso Deus poderoso. Amém. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Te exaltarei, teus louvores vou cantar, és o nosso Redentor, pois vieste nos salvar, desceu do céu, Senhor, para me salvar, minha dívida na cruz, Ele foi pagar, sepultaram a Jesus, mas Ele ressuscitou, Senhor, graças eu te dou. Senhor, te exaltarei, teus louvores vou cantar, és o nosso Redentor, pois vieste nos salvar, desceu do céu, Senhor, para me salvar, minha dívida na cruz, Ele foi pagar, sepultaram a Jesus, mas Ele ressuscitou, Senhor, graças eu te dou. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, by death to faith, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your
céu, do céu. Do céu, o Senhor, para me salvar. Minha dívida na cruz, Ele foi pagar. Sepultaram a Jesus, mas Ele ressuscitou. Senhor, graças eu te dou. Do céu, o Senhor, para me salvar. Minha dívida na cruz, Ele foi pagar. Sepultaram a Jesus, mas Ele ressuscitou. Senhor, graças eu te dou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Amém, Jesus. Digno o nosso Deus, aleluia. Ele é exaltado, diz este coro, amém? O Rei é exaltado nos céus, aleluia. Santo és tu, Senhor. Exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei, Ele é exaltado para sempre. Exaltado é seu nome. Glória a Deus. Ele é Senhor, para sempre Ele reinará. Regozijam em o louvar. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre. Exaltado é seu nome. Glória a Deus. Ele é Senhor, para sempre Ele reinará. Terra e céu regozijam em o louvar. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. He is exalted, He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him, He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Ele é Senhor, Ele é Senhor, para sempre Ele reinará. Terra e céu regozijam em o louvar. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Amém. Exaltamos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo és tu, Senhor.
estás acima de príncipes e reis, pois não existe sabedoria humana. Já existias antes da criação. Tu estás acima do que se ouviu. Tu estás acima de tudo que se viu. E todos os tesouros, teu valor não se pode medir. Foi na cruz que Jesus sofreu, e sem amor o povo humilhou, mesmo eu, sendo pecador, sem merecer. Mesmo assim, Jesus me amou. Aleluia, Senhor. Tu estás acima de poderes. Tu estás acima de príncipes e reis, pois não existe sabedoria humana. Já existias antes da criação. Tu estás acima do que se ouviu. Tu estás acima de tudo que se viu, das riquezas e todos os tesouros. Teu valor não se pode medir. Foi na cruz que Jesus sofreu, sem amor o povo humilhou, mesmo eu, sendo pecador, sem merecer. Mesmo assim, Jesus me amou. Crucified, crucified, laid behind the stone. He lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Foi na cruz que Jesus sofreu, e sem amor o povo humilhou, mesmo eu, sendo pecador, sem merecer. Mesmo assim, Jesus me amou. Mesmo eu, sendo pecador, sem merecer. Mesmo assim, Jesus me amou. Amaste, Senhor, graças por teu amor. Aleluia, Senhor. Graças, meu Deus, graças pelo teu amor, Senhor. Graças, Senhor, pelo teu sacrifício, Senhor. Se não fosse tu, Senhor, onde estaríamos nós? Perdidos, Senhor, aleluia, sem salvação.
Por isso nós agradecemos a Ti, Senhor. Nós chegamos à Tua presença, Senhor, gratos, Senhor, aleluia, privilegiados, Pai Santo, porque servimos este Deus verdadeiro, este Deus, Senhor, aleluia, que deu tudo por nós, Pai Santo. Estamos gratos nesta manhã, Senhor, agradecemos, Senhor, por aquilo que Tu já tens feito, Senhor, e vais continuar a fazer, Senhor. Abençoa o Teu servo agora, que vai trazer a mensagem, Pai Santo. Pedimos, Senhor, que venhas abençoá-lo, Senhor, e que a Tua palavra possa, Senhor, tocar nos nossos corações e, Senhor, ir ao encontro da necessidade de cada um, Senhor. É o nosso pedido e isto pedimos em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, neste momento vamos receber o servo do Senhor Pastor João com a palavra. Amém. Amém. Podeis sentar-vos, irmãos. Graças a Deus que Deus está acima de todas as coisas, não é? E por isso nós temos alegria e prazer para estar aqui na sua presença, para glorificar e louvar o seu nome. Amém. Meus irmãos, eu queria continuar e como no domingo passado nós iniciámos uma reflexão ao qual eu dei o tema Figueiras na vida terrena, e nós dissemos que este encontro, se podemos assim dizer, de Jesus com as figueiras, outras relações, palavras de Jesus referente à figueira, deve levar-nos a cada um de nós a refletir, e ao meditarmos sobre estas diferentes figueiras de referência nas Escrituras Sagradas, nós aprendemos a tirar algumas lições para a nossa vida terrena, não é? E já falamos na primeira figueira, que nós falamos no domingo passado, aquela figueira muito bonita, muito vistosa, cheia de folhas, mas que o Senhor Jesus disciplinou porque ela tinha apenas aparência e como nós sabemos, Deus não se agrada daqueles que têm apenas aparência, mas que Deus quer um coração dedicado a Ele. Dissemos também e falámos sobre aquela figueira também que estava plantada na vinha, não é? E que o dono, não é, apenas desejava que ela desse fruto, e nós vimos que ela não dava fruto porque não havia uma dedicação, não havia um empenho, e que nós dizemos que o Senhor nos ajude a nós nos dedicarmos e nos ajudarmos e darmos o melhor a cada um, para que nós possamos também receber o fruto e a bênção uns dos outros. Amém? E quem gostar e quiser acompanhar, podem acompanhar nas nossas redes sociais, que nós temos lá os nossos cultos, e alguém que poderá desejar acompanhar as outras lições. Hoje nós vamos partilhar alguma coisa convosco também sobre uma terceira figueira que há referência nas Escrituras, e estas que é da figueira que uma maioria das pessoas, até muitos deles que não são cristãos, já ouviram falar dela, que é a figueira de Zaqueu. Então vamos ao texto ler um bocadinho em Lucas, no capítulo 19, desde o verso 1 ao verso 5, e aí depois partilharmos alguma coisa da parte de Deus para cada um de nós. Lucas 19, capítulo 19, verso 1, diz assim: E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E agora cá está. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Algumas outras traduções usam a mesma expressão, um sicômoro, não é? Uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Como eu disse a vocês, muitas pessoas,
conhecem este relato histórico deste acontecimento. Mas também este relato, esta figueira, traz algumas reflexões para nós e era isso que eu gostaria nesta manhã partilhar convosco. Mas começo primeiro por fazer a pequena referência sobre esta figueira brava, não é? Uma figueira brava, ela diferenciava-se um pouco da figueira comum, normal, não é? Esta figueira brava, ela era uma árvore bastante robusta, ela tinha um tronco largo, tinha galhos baixos e muito fáceis de acesso, de subir. Por isso o texto diz que Zaqueu, sendo de baixa estatura, subiu rápido, né? E esta figueira tinha outra característica também, é que ela dava fruto, mas era um fruto de menor qualidade. Não era um fruto tão bom, tão agradável, tão vistoso como o da figueira normal. Mas dava fruto, mas era um fruto de menor qualidade, contrastando com a figueira comum. E é logo aqui que eu queria chamar a vossa atenção para uma aplicação a cada um de nós. E a aplicação é que nós temos de cumprir o nosso papel, o nosso dever de abençoar, de ajudar os outros, não é? Mesmo que seja de uma forma simples. Fiz-me entender, não é? Porque às vezes há pessoas que dizem que eu se fizesse isto, eu se fizesse aquilo, eu se tivesse isto, eu se tivesse aquilo, eu faria. Mas como não tenho, não faço. Meus queridos, aquilo que nós vemos é que esta figueira, não sendo uma figueira tão vistosa, de tanto valor como as outras figueiras normais, ela tornou-se uma figueira muito útil, não é? Mesmo sendo uma figueira diferente. E nós, irmãos, nós precisamos ter esta consciência. Nós, para ajudarmos, nós não precisamos estar à espera de ter um grande valor, de ser uma pessoa muito importante, de ter grandes possibilidades financeiras para isto e para aquilo. Não. Nós precisamos de abençoar, de estender a mão, de ajudar, mesmo até com menor qualidade do que outras pessoas possam não ter. Porque o importante para Deus não é, Ele não anda à espera de qualidade, de valor, o que Ele anda à espera é de disponibilidade. De alguém que seja serve, que esteja disposto a trabalhar, a servir. E é isto que nós aprendemos nesta figueira, não é? Não sendo uma figueira tão vistosa, tão importante como as outras, mas foi uma figueira, mesmo sendo uma figueira brava, sendo uma figueira diferente, ela foi muito útil, porque ela foi o meio de Zaqueu poder chegar-se a Jesus, não é? Irmãos, e nós, às vezes as pessoas podem dizer, mas eu não sou pastor, eu não tenho estes estudos, eu não tenho isto. Irmão, todos nós temos que estar disponíveis para servir a Deus, seja em que dimensão pudermos, porque o nosso Deus é que nos capacita, amém? Por exemplo, só para vocês entenderem uma coisa, quando Jesus fez aquela multiplicação, aquele milagre da multiplicação, o que é que havia ali apenas? 5 pães e 2 peixes, era o que o menino tinha. Mas ele deu aquilo pouco que tinha e o que é que aconteceu? Depois Jesus multiplicou. Irmão, quando nós, eu não tenho uma grande capacidade, mas o pouco que você tem, se o entregar nas mãos de Deus, Deus capacita, Deus usa a cada um de nós e Deus faz coisas grandes de nós, amém? E é isso que eu gostaria de chamar a vossa atenção. Vejamos aqui uma figueira que para outras pessoas dizem, eu não quero uma figueira dessas em minha casa, isso não tem valor, não tem utilidade. Mas irmãos, que bênção. Zaqueu poderia dizer, não, esta figueira foi muito útil para mim. Foi através dela que eu consegui ver, conhecer. Então, irmãos, a figueira que para muitas pessoas não tinha valor, tinha valor para Zaqueu e Deus usou este momento tão importante para fazer com que Zaqueu pudesse chegar ao conhecimento de Deus e da sua... como é que eu ia dizer, corresponder ao desejo de Zaqueu, porque ele queria ver Jesus, não é? E assim conseguiu através desta figueira, que para os outros não foi nada de especial, mas era muito útil. Portanto, que Deus nos ajude a fazer o nosso melhor, mesmo que nós ao pé dos outros possa não ser grande coisa, mas cada um faz aquilo que Deus o ajuda para podermos ser úteis na nossa comunidade. Amém? Irmãos, uma segunda aplicação aqui também, que é importante percebermos neste relato histórico. E a outra aplicação é que as coisas na vida nem sempre correm como nós queremos e desejamos, não é? Repara aqui,
Zaqueu, ele queria o quê? Ver a Jesus. O texto não diz, mas provavelmente, não é? Zaqueu, o que é que ele pensou? Bom, eu vou chegar ali, eu vou tentar. Ele sabia, e todas as pessoas sabiam que por onde Jesus ia é sempre uma grande multidão, mas ele disse, eu se calhar chego ali e vou ver, vou tentar, alguém me vai ajudar. É um plano dele. Mas qual foi o plano? Não foi nada disso. Ele chegou lá e ele não conseguiu ver Jesus, ele não conseguiu se aproximar, então ele teve que, o quê? Encontrar um outro caminho para ver Jesus. E foi esse outro caminho que ninguém esperava. A vitória para Zaqueu, nunca ninguém pensava que poderia ser uma figueira. Talvez as pessoas pensassem que a vitória para Zaqueu seria um discípulo de Jesus. Talvez alguém que dissesse, olha, Jesus, está ali aquele senhor que queria te ver, olha aquele homem está... Não foi nada disso. Foi um meio que não era próprio para isso. E muitas vezes nós na nossa vida também precisamos de aprender isto. É que muitas vezes as coisas que nos acontecem na vida nem sempre são como nós planeamos, como nós idealizamos. Nem sempre vão acontecer do jeito que nós gostaríamos, não é? A figueira aqui era uma árvore, mas ela foi útil a Zaqueu para ele poder se encontrar com Jesus, não é? Na visão humana seria bom se tudo fosse de acordo como nós queremos, mas a vida tem as suas contradições, nem sempre é como as coisas nós temos, e nós temos que ser homens e mulheres de Deus maduros para poder aceitar e entregarmos nas mãos de Deus, para que Deus possa ajudar e possa fazer aquilo que para Ele é o correto e para nós é o melhor, porque Deus sempre tem, como diz a Bíblia, o melhor para cada um de nós. Irmãos, eu gostava de levar-vos a um exemplo concreto para você ver como muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida. Lá em 2 de Reis, no capítulo 5, versos 10 e 11, nós temos aquele relato daquele homem, Naamã, general da Síria, não é? Que ele era leproso, mas através do contacto que ele tinha de uma menina que trabalhava na casa dele, ele teve conhecimento que um profeta, o servo de Deus, lá em Israel, o podia curar pelo poder de Deus. E ele decidiu lá ir, não é? Mas vamos ler o texto para você perceber alguma coisa que eu queria chamar a vossa atenção, não é? Então ele foi lá, depois nós conhecemos bem a história, sabemos que ele foi ao encontro do rei, mas o rei não podia fazer isso, então depois ele foi enviado ao profeta Eliseu, e olha o que é que diz aqui o texto, diz assim, então Eliseu, quando o Naamã chegou à sua casa, lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã, e agora repara aqui, muito se indignou e se foi dizendo, olha como é que, agora veja como é que as coisas são. Vamos fazer aqui uma paragem, irmão, mantenha aí por favor o versículo, para nós percebermos assim. Naamã sai da Síria, no norte, lá de Israel, vem a Israel, e quando ele sai, qual é o plano dele? Qual é o projeto dele? O que é que ele vai a pensar na sua mente? Vamos lá ler o que é que ele diz lá. Eis que ele dizia comigo. O que é que ele pensava? Qual era o plano traçado por ele? Certamente o profeta sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o meu lugar e restaurará o leproso. Este era o plano dele. Mas nós sabemos o que é que aconteceu. O início do texto diz o que é que aconteceu. Este era o plano dele, mas o que é que aconteceu? Nada disto aconteceu. E Eliseu nem sequer lhe apareceu, Eliseu nem sequer orou por ele, Eliseu nem sequer lhe tocou, mas o que é que ele diz? Mandou-lhe um mensageiro. E diz, olha, vai ao rio, mergulha. E mais, que nós sabemos o texto, que ele mais irritado ficou, porque mergulhar no Jordão, um rio, eu tenho um rio tão bonito. Então o que é que eu quero dizer? É que muitas vezes nós, e não é errado, nós temos uns planos, nós idealizamos isto e aquilo, mas muitas vezes Deus tem outro caminho. Por isso a palavra de Deus diz lá que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, nem os pensamentos de Deus os nossos pensamentos, não é? Mas graças a Deus, porquê? Porque Naamã
soube aceitar o conselho dos seus servos, que lhe disseram que ele deveria aceitar aquilo que o plano dele não condizia com a realidade. Ele tinha um plano, mas ele diz, mas aceita, não é? Não desistas, porque as coisas não são como tu esperas. Irmãos, que Deus nos ajude. Isto é um incentivo. É isto que nos mostra este exemplo da figueira. Ele nunca pensou ver Jesus por intermédio de uma árvore. Ele se calhar pensou, Zaqueu, é um discípulo, alguém vai me levar. Mas não. Então, irmãos, que Deus nos ajude. Eu quero lembrar, e os irmãos, aquele ditado popular, é um ditado popular, mas tem muito sentido no sentido espiritual. Costuma-se dizer assim, Deus escreve direito por linhas tortas, não é? Então quer dizer que para Deus as coisas não são como nós pensamos, as coisas não são como nós queremos. Irmãos, Romanos 8:28, irmão Monteiro, Romanos 8:28 diz alguma coisa muito importante, que diz lá, nós conhecemos, mas para ver como as coisas não são como nós gostamos ou como nós idealizamos, mas é como Deus acha que tem que ser, não é? Diz Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para quem? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu secreto. O que é que isto significa? Significa que as coisas até podem ser más, mas que Deus, no seu plano e pela sua graça, Ele pode transportar aquilo que era negativo em positivo, não é? Deus usa as experiências da nossa vida para aquilo que Ele entende que é o melhor, não é? Porque Deus, irmão, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe todas as coisas. Nós não. E muitas vezes as decepções é quando nós idealizamos coisas na visão humana, mas Deus é que tem a sua última palavra, não é? Deus é que tem a decisão. Não podemos esquecer, irmãos, que mesmo sem entender os porquês, nós temos que aceitar aquilo que Deus faz por cada um de nós. Amém? Porque Deus sempre tem coisas boas, não é o que diz a palavra de Deus. Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre tem coisas, mas realmente a nossa visão humana não é a visão de Deus, não é? Irmãos, Jesus diz, no mundo, quê? Tereis aflições. Mas Ele diz lá o quê? Mas tende bom ânimo. E o que é que isto significa? Bom ânimo, quer dizer, há dificuldades, mas tu obedece a Deus. Tu mantém-te fiel a Deus. Tu mantém-te em decisões de acordo com a vontade de Deus. Que tudo vai ser positivo. Amém? O homem pode pensar que as coisas estão nubladas, estão escuras, mas a presença de Deus, Ele abre e tudo fica, não é? Lembram-se do caso de Israel, não é? Quando eles iam a fugir do exército e chegou ali e viu o mar, eles ficaram a pensar... Pronto, estamos desgraçados, estamos perdidos, não temos solução, mas o Espírito de Deus diz assim, o Deus disse, Moisés, o que é que tens aí? Com o teu varão, toca no mar. Eles pensavam, pronto, não temos solução. Onde é que a gente vai atravessar o mar? Não é possível. Mas, irmão, Deus, o que é que diz a Bíblia? Para Deus não há nada que seja impossível de fazer deles. Tudo é possível àquele que crê, aquele que confia em Deus. Então Deus diz, avança. Então, irmãos, que Deus nos ajude a olhar para esta figueira, não é? Era uma figueira, ainda para mais uma figueira brava, que muitos deles nem tinham de dar relevo a esta figueira, mas o que é que aconteceu? Não é? Essa figueira, não é? Que foi útil para que Zaqueu pudesse encontrar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que Deus nos ajude a entender que nem sempre a vida nos é favorável, mas há uma coisa que nós temos que entender: Deus está connosco, não é? Para mudar as circunstâncias da vida. Amém? Vamos estudar também mais alguma coisa numa outra figueira, não é? E outra figueira está ali em João, no capítulo 1, verso 45 a 49. João 1, 45 a 49, encontramos aí uma outra figueira, que diz assim, verso 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu?
Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Eu te vi estando tu debaixo da figueira. Irmãos, como eu disse há pouco e vou repetir um bocadinho mais, a figueira naquele tempo era uma figueira normal, como nós vimos no primeiro caso da figueira, uma figueira que tinha muitas folhas, era muito bonita, era muito atraente, não é? Eles usavam muito, ela proporcionava pelas suas folhas uma boa sombra, uma agradável, e segundo eu consegui pesquisar também, era muito normal naquele tempo as pessoas colocarem-se debaixo das árvores das figueiras para orar, para ler as escrituras, e tinham aquele tempo de privacidade, não é? E vemos aqui que Natanael também foi buscar isso e lá estava ele, debaixo da figueira, não é? Irmãos, e isto mostra o quê? Que a figueira, à partida, era um elemento que dava abundância, não é? O fruto, dava provisão de alimento, mas também dava o quê? Sombra. E isso transportava o quê? Uma vida próspera. As pessoas ficavam ali, não é? Natanael estava debaixo daquela figueira, não é? Talvez por essa razão, ou porque estava em oração, ou porque estava a ler as escrituras, ou até porque estava tranquilo. Era um bom sinal. Portanto, resumindo, estar debaixo da figueira significava que estávamos ali em tempos pacíficos e tempos prósperos. O que é que isto representava? Segurança e bem-estar. Irmãos, Miqueias, o verso de Miqueias 4.4 ajuda-nos a entender um bocadinho mais este contexto, não é? Que eu queria chamar a nossa atenção para a parte espiritual. Miqueias 4.4, e este texto, não vamos ler todo, é uma relação ao reino milenar, quando Jesus vai reinar, vai governar. E olha o que é que diz lá, nesse tempo, o que é que diz lá? Assentará-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante. Não há perturbação, não há não há medo, não há nada. Porquê? Porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então, no tempo em que Jesus vai governar, no tempo em que Jesus tem o seu domínio e o reino, o que é que diz ali? As pessoas vão ter paz, vão ter tranquilidade, vão estar tranquilos, debaixo. Irmãos, então aqui temos uma lição muito bonita para cada um de nós. Qual é a lição? É que debaixo de Jesus nós encontramos o quê? Paz e segurança. Quando nós estamos em comunhão e intimidade com Deus, é isso que nós encontramos. Paz, tranquilidade. E Natanael estava ali, em paz, em tranquilidade, não é? Irmãos, infelizmente, muitas vezes as pessoas não têm paz nem tranquilidade. Porquê? Porque não estão debaixo da proteção e da bênção e da mão de Deus, não é? Então, o que é que nós temos que aprender? E qual é a primeira aplicação que eu quero partilhar para vocês? É que se nós queremos viver em abundância, se queremos viver em paz e segurança, nós temos que estar debaixo da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, enquanto o mundo procura por si alcançar paz, alcançar segurança, a verdadeira paz e a verdadeira segurança vem apenas da proteção do nosso Deus. Amém? Vejam isto, e eu queria reforçar isto com este versículo. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6 e verso 7. Olha o que é que diz lá. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele, Deus, vos exalte. E agora, repara, cá está, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando, estando debaixo da proteção de Deus, nós temos paz e segurança, não é? Salmo 91, um versículo que muitos irmãos conhecem, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, agora, à sombra do Onipotente, descansará, não é? Oh, irmãos, que maravilha, não é? Nós percebemos isto. Natanael está ali debaixo daquela figueira, não é? Está num momento de intimidade, não é? Mas nós sabemos que sem Deus não há paz, não há segurança, não há tranquilidade nas nossas vidas. Amém? Ainda
neste contexto de estar debaixo da figueira, não é? Então encontramos aqui alguma lição prática também, uma segunda lição, que é o conhecimento divino de Deus, não é? Vai para além da aparência. Não é? Irmãos, João 1,48, o que é que diz lá? Olha e veja o que é que disse Jesus a Natanael. De onde me conheces tu? Disse Natanael. Jesus respondeu e lhe disse, antes que Filipe te chamasse, o que é que ele diz? Eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael tinha a figueira como talvez um lugar privado, um lugar de momentos íntimos, um lugar mais de privacidade, não é? Longe dos olhos das pessoas, não é? A localização de Natanael, neste momento, era o menos importante. Porquê? Porque Jesus diz, eu te vi. Olha, irmãos, e esta é a grande lição que eu queria despertar a cada um de nós. Deus vê. Deus é real. Deus é onipresente. Deus é onipotente. E Deus vê. Não é? Mesmo longe dos olhares, seja de quem for, Deus vê. Deus está atento. Não é? Não é? Muitas vezes a gente, às vezes como, vamos lá, estamos também como Natanael debaixo da figueira, não de uma figueira literal, mas debaixo de algo que para nós é bom, estamos debaixo talvez daquilo que é mais solitário, momentos mais íntimos, mas o que é importante é que nós saibamos que nesses momentos Deus vê. Todos nós, a maioria de nós conhecemos o Pai Nosso, não é? E eu só disse, fecha a porta, não é? Ele diz, fecha a porta, não é? E ora a teu Pai, o que é que ele diz? Que está em oculto e te vê. E portanto, quando nós estamos na nossa intimidade com Deus, Deus vê. Não é? Repare, eu gosto da expressão, diz, eu te vi. Eu te vi. Irmãos, e Deus vê. Quando tu estás no teu quarto chorando, com dificuldades, quando tu estás no teu quarto clamando, seja qual for a situação, ou estás no teu quarto regozijado, louvando a Deus, cantando, irmãos, é importante sabermos que Deus vê. Deus conhece muitas vezes o nosso silêncio. Porque as pessoas, ele estava lá sozinho, talvez num canto mais longínquo, onde ninguém via, mas ele estava lá. E Jesus diz, mas eu vi-te. Irmãos, e isto deve tocar o coração de cada um de nós, não é? Jesus ensina que ele conhece profundamente cada pessoa e cada necessidade que cada pessoa tem, não é? Nesta busca há uma realidade espiritual muito grande e muito preciosa, não é? É que Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Deus tem coisas grandes. É o que nós vemos lá em João 1,50. Jesus respondeu-lhe e disse, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Olha o que é que ele diz agora. Coisas maiores do que estas verás. Estás surpreendido porque eu te vi? Então olha, tu vais ver coisas muito grandes. Irmãos, e isto significa o quê? Que Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Deus tem paz, Deus tem tranquilidade, Deus tem bênção, tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. E nós que já somos filhos de Deus, já estamos a viver nesta incomunhão e intimidade há muito tempo, nós podemos só dizer amém. É verdade que com Deus nós temos coisas grandes. Deus sempre tem coisas boas para nós, não é? Oh, irmão, um estado de bem-estar, o estado de, vamos lá, podemos dizer, de relaxamento pessoal, só é possível quando nós estamos debaixo da graça e da proteção de Deus, não é? Natanael ali estava, num momento íntimo, mas eu gosto muito da expressão, eu te vi, amém. Glória ao nome do Senhor, que Deus nos ajude, irmãos, a entender isto, não é? A saber que Deus é onipresente, Deus é onisciente e Ele vê, mas vê tudo. Ele não vê só o que é bom. Às vezes também temos de ter cuidado, não é? Com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Porquê? Porque Deus vê tudo, não é? Deus não vê apenas aquilo que é bom, não. Deus vê. Se nós somos bons e fiéis, Deus vê, mas se nós também falhamos e erramos, também Deus vê, e que Deus nos ajude a saber esta grande realidade. É isto a lição que esta figueira, a figueira do Natanael, nos quer ensinar. Finalmente, irmãos, e se Deus permitir, eu vou terminar com esta quinta figueira também, uma referência à figueira, e nós encontramos ali em Lucas 21,
verso 29 a 31. E esta é a última figueira a que eu me quero referir e partilhar convosco. Lucas 21, 29 a 31 diz assim: E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-os, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Irmãos, o foco principal destas palavras de Jesus é precisamente alertar-nos para nós observarmos a figueira e as outras árvores, porque, como Jesus diz, quando elas brotam, quando elas dão folhas, o que é que indica? Que o verão está próximo. Não é? Neste contexto, o ensino espiritual que Deus nos quer deixar é este simplesmente. Diz é que, da mesma forma que o brotar das folhas, das flores, anunciam a chegada do verão, ele diz, vocês olhem para aquilo que eu vos disse antes. E todo o capítulo 21 que nós estamos aqui são alertas, são acontecimentos que Jesus disse que vai acontecer, porque os discípulos perguntaram, Senhor, quando é que as coisas vão acontecer? Explica-nos, diz-nos. E ele começou a relatar tudo. E os irmãos terem o capítulo 21 para todo ver. E é no contexto deste capítulo que ele diz, assim como vós olham para as árvores e veem que o verão está a chegar, assim quando vocês olharem para a figueira, e a figueira, como vocês sabem no sentido espiritual, é a figura de Israel, ele diz, quando vocês olharem também para as árvores, e as árvores no contexto bíblico e espiritual são as nações, então ele diz, quando vocês olharem para os comportamentos, para as atitudes, para tudo aquilo que está a acontecer relacionado com Israel e com o mundo, e é relacionado àquilo que eu vos disse antes, vocês preparem-se, porque é sinal de que Jesus está às portas. Ele diz, olhai para a figueira, olhai para as árvores, não é? Os sinais que Jesus mencionou, e Jesus próprio relatou-os, irmão, é um indício de que Jesus está às portas. E infelizmente, irmãos, muitas pessoas estão a viver a vida terrena de uma forma indiferente, negligente, não é? Os acontecimentos do mundo, os acontecimentos à volta de Israel, para muitos não diz nada, é apenas história, é o que está a acontecer, os homens não se entendem e aquilo não acontece. Mas irmãos, que Deus nos ajude a olhar para o que Jesus disse, tomem cuidado, olhem para Israel e olhem para as nações do mundo, olhem para eles, e isto mostra, se as coisas de lá estão como estão, em revolução, em guerras, em conflitos, é sinal de que em breve Jesus vai voltar, amém? Então o que é que isto significa? De outras palavras, qual é o alerta de Jesus olhando para a figueira e olhando para as árvores? O que é que Jesus quer dizer? Tomem cuidado, vigiai, abrai os olhos, olhai, observai, não fiquem negligentes, porque a chegada de Jesus está para breve, não é? É nesta base, não é? Então que nós temos uma outra lição aqui. Não é apenas o alerta e o vigiar que Jesus nos alerta, mas o que é que isto prova? Prova que nós temos que estar preparados para nos relacionar com pessoas que estão negligentes. Nós temos que estar preparados para lidar com pessoas que para eles o mundo nasce, morre, tudo termina, acabou, não. Mas não. O mundo vai terminar terreno, mas nós queremos continuar na vida, para viver para todo o sempre com Deus, não é? Este tipo de pessoas negligentes, que o Senhor diz, olhai, vigiai, porque aqueles que não vigiam, qual é eu penso que vocês vão chegar àquilo que eu quero dizer. Há um exemplo na palavra de Deus muito, muito forte acerca da negligência da vinda de Jesus, que é aquelas 5 jovens, né, que estavam à espera do noivo, mas estavam à espera do noivo de quê? Negligentes, sem estarem preparadas. Há muitas pessoas que dizem, sim, a Bíblia diz que Jesus vai voltar, pois vai. Mas, e pergunto eu, e você está preparado?
Você está pronto? Você tem a consciência de que Jesus vai voltar? Irmãos, deixem-me ler aqui 2 ou 3 textos, e o irmão João Montório vai nos ajudar a ler aqui, alguns alertas da parte de Deus sobre vigiar, não é? E esta expressão vigiar vai se repetir aqui, olha. Mateus 24, 42 a 44. Mateus 24, 42 a 44. Olha lá como começa o versículo 42. Vigiai. Pois porque, ora cá está, não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, cá está mais uma vez o alerta de Jesus. Estai vós apercebidos também. Porquê? Porque o Filho do Homem, Jesus, há de vir a hora em que não penseis. Vigiai. Ainda 25, capítulo seguinte, verso 11 até ao verso 13, é a mesma coisa. E depois chegaram também as outras virgens, agora sobre aquilo que eu disse há pouco, não é? Chegaram as outras virgens e diziam, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo que não vos conheço. E agora, mais uma vez, o verso 13 diz, vigiai, pois porque não sabeis o dia em que há de nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, não sabeis o dia, nem a hora. Irmão. Então nós precisamos estar o quê? Vigilantes, estar atentos, não é? Irmãos, e finalmente ainda um outro texto de 1 Tessalonicenses, agora já pelo apóstolo Paulo, o que é que ele diz lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Mas, meus irmãos, acerca dos tempos, e agora, e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que cá está, que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, por outras palavras, sem aviso, virá de repente. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando lhes disserem a paz e segurança, então lhes virá repentina destruição. E finalmente ainda em Apocalipse 16:15, olha o que é que diz Jesus. Eis que cedo venho, e venho como um ladrão, não é? Que não avisa, não é nada, não é? Bem-aventurado aquele que, ou feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Vigiai, não é? Irmãos, que Deus nos ajude. E deixem-me agora fazer aqui um parênteses para chamar a atenção de todos. Não quero ser profeta, nem complicar a vida de ninguém, não é? Mas o que é que lemos aqui em 1 Tessalonicenses? Não sei se o irmão Tony, se for possível, irmão, pode colocar outra vez o primeiro versículo de 1 Tessalonicenses 5:3, por favor, não é? O que é que diz lá? Mas antes, obrigado, mas antes deixe-me ver, o que é que Jesus disse? Vamos voltar ao princípio. Ele diz, olhai para quê? Para as árvores e para as figueiras, não é? Olhai para a figueira, que é Israel, e olhai para as árvores. E aqui ele diz, dentro deste contexto, diz que quando vos disserem o quê? A paz e segurança, então lhes virá repentina destruição. Mas irmãos, como eu disse, não quero ser indelicado, mas os irmãos sabem que estamos a viver momentos muito relacionados com isso que nós estamos a ver, não é? O nosso presidente já convidou uma série de nações para se unirem, para se juntarem, para quê? Para formar um ambiente de paz no Médio Oriente. Tanto que o alvo dele é paz, não é? E graças a Deus, porque todos nós desejamos paz. Mas quando ele diz, vamos ter paz no Médio Oriente, o que é que diz a palavra de Deus? Tomem cuidado. Não é errado desejar a paz, mas é o alerta. Então Deus neste momento está tentando mostrar à humanidade que a sua vinda está muito próxima. Porque este grupo de homens destas nações, ali do Médio Oriente, estão todas disponíveis a se unir, a estarem juntos, para formar um período, uma zona de Gaza maravilhosa, termos paz, para acabar com as guerras, para acabar com os conflitos. Irmão, é um bom desejo, é um bom plano que eles têm. Mas a palavra de Deus nos diz o quê? Quando vos falarem que vai haver paz e segurança,
tomem cuidado. Porque nós, o crente, o que é que devemos ler? Diz assim, amém, Senhor. Então é mais uma vez uma razão para tu dizeres-me, prepara-te, porque Jesus está para vir. Os homens estão todos a abrir. Irmão, a Bíblia não falha. A Bíblia não falha. E se a Bíblia diz que isto vai acontecer, nós estamos a ver com os nossos próprios olhos um prenúncio, uma porta aberta para que isto aconteça. E então que Deus nos ajude. O que eu quero dizer a vocês nesta manhã é que, mais uma vez, é razão para nós como crentes olharmos para nós próprios, para a nossa vida, para a nossa intimidade e olhar para a figueira, olhar para as árvores e dizer, Senhor Jesus, estou a ver que tu estás mesmo às portas. Ajuda-me a ser fiel a ti, a não, como diz o texto, não me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele está a chegar. O mundo, quer queira, quer não, quer os presidentes, quer os governantes, sejam o que eles quiserem, podem fazer o que eles entenderem. Mas há uma coisa que diz a palavra de Deus, que é Deus que está no controle de todas as coisas. E Deus usa o A, o B. Deus até usou reis pagãos para que o povo de Israel pudesse ter a sua terra, a sua reconstrução dos muros, etc. Ele usou, por isso, irmão, Ele pode usar seja o que for no mundo para proporcionar que Jesus chegue, não é? E nós sabemos que quando estas nações ali do Médio Oriente se juntarem todos, qual é o alvo deles? Não é paz. O alvo deles é destruir Israel. O alvo deles é assim, ok, estamos todos unidos e agora, diz a palavra de Deus, quando as nações se unirem e apertarem Israel, é quando Israel vai levantar e os olhos para cima e dizer, Senhor, estamos aqui cercados, vem, misericórdia, Messias. É quando Jesus vai chegar. Mas tudo isto é um prenúncio. Não é? Por isso eu disse, o que é que diz a palavra de Deus? O que é que diz a figueira? A figueira diz, Jesus está a chegar. Prepara-te que Jesus está a chegar. Olha, irmãos, que Deus nos ajude. Olha aqui que diz assim, olhai para a figueira e para todas as árvores. O que é que isto significa? Vigiar, vivendo cada dia como se hoje, agora, fosse o momento de Jesus chegar. Amém? Este é o alerta que o Espírito de Deus está a deixar a cada um de nós, não é? E eu tenho aqui 3 notas finais, antes de concluir, para dizer assim, como é que nós podemos, então, viver, não é? Qual é o nosso comportamento até à vinda de Jesus? Primeiro, manter uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Segundo, cumprir com fidelidade a missão e a vontade de Deus com diligência, cumprir aquilo que Deus exige de nós, o nosso comportamento, a nossa obediência. E finalmente também, o que é que nós precisamos de estar? Vestidos com vestes espirituais, não é? Nós precisamos de estar prontos a viver uma vida pura, santa diante de Deus. E finalmente, viver como? Com lâmpadas acesas, não é? Dar bom testemunho para que as pessoas olhem para nós e também creiam e acreditem naquilo que nós falamos e anunciamos, não é? Não podemos ser negligentes, irmãos, como foi o povo no tempo de Nínive, não é? Que diz lá que quando o dilúvio chegou, as pessoas estavam todas entusiasmadas, talvez os irmãos conhecem... Mateus 24, irmão António, Mateus 24, 36 diz que, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E agora cá está o alerta, o verso 37. E como foi, onde? Nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, não é? Porquê? E diz o verso 38, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, viviam a sua vida terrena com prioridade, eles nunca se preocuparam com os alertas que os servos de Deus deixaram, não é? E há muita gente hoje que não quer saber dos alertas das igrejas, dos pastores, de nada, não querem saber. E o que é que aconteceu aqui? Diz, até ao dia em que Noé entrou na arca. E diz o verso 39, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e agora? E os levou a todos. Assim, cá está, assim, da mesma forma, de igual forma, vai acontecer quando a vinda do Senhor vier. Porque as pessoas, em vez de estar a olhar
para o mundo, olhar para os alertas que o Espírito de Deus nos dá, estão preocupados com a sua vida cada vez mais, preocupados com a vida terrena, olhando para estas. A palavra de Deus diz, não ajunteis tesouros na terra. As pessoas hoje estão muito mais preocupadas com isto, que isto é que vai ser bom, isto é que vai ser... Irmãos, que Deus nos ajude. Nada vai ser bom. Nada vai ser bom. O Apocalipse diz que o mundo não vai para melhor, vai cada vez para pior. Então que Deus nos ajude, irmãos. A segunda vinda de Jesus a este mundo é um facto, é uma realidade. E por isso nós temos que estar preparados e vigiar. Amém? Irmãos, eu vou concluir e concluo os meus pensamentos fazendo o seguinte alerta, irmãos, que os avisos e os ensinamentos que Jesus deu, que é para o futuro, que é para nós vivermos no presente, irmão, não pode ser apenas uma história bíblica, não pode ser, isto são relatos bíblicos, isto foi os... Não, irmãos, deve ser o quê? Um manual de vida. Um manual de vida. E o manual de vida é aquilo que é algo importante para nós cumprirmos rigorosamente. Não é? Estes alertas, estas figueiras, são figueiras, são figuras, mas têm muita lição para cada um de nós. Amém? E eu lembro aquilo que nós aprendemos hoje, irmãos, não é? Na terceira figueira, lá, na figueira de Zaqueu, o que é que nós aprendemos? Diz que o nosso papel, a nossa missão de abençoar os outros, irmão, tem que ser, mesmo que seja de uma forma simples e humilde, não fique preocupado para você ter as qualidades todas necessárias para poder, não, temos que servir a Deus, temos que servir uns aos outros com aquilo que nós temos, porque Deus vai capacitar, não é? É Deus que Deus dá os talentos, dá os ministérios, dá tudo a cada um de nós, para quê? Para que seja um aperfeiçoamento, para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Também dissemos que as coisas na nossa vida podem não ser como nós queremos, não é? Nós queremos, mas Deus tem um plano para nós, Deus tem a forma de nos abençoar, as experiências boas e más na vida, elas têm um plano de Deus para nos alertar, para nos ajudar, mas como nós sabemos, assim como Deus nunca abandonou Jó, Deus também não vai abandonar a cada um de nós, não é? Dissemos ainda a quarta figueira, o que é que aprendemos na quarta figueira? Que só em Jesus nós temos paz, segurança, não é? Está debaixo da figueira, está debaixo da proteção de Deus, não é? E que também Deus vê todas as coisas, não é? Deus vê a nossa intimidade, Deus vê o nosso silêncio, Deus vê o nosso choro, Deus vê a nossa alegria, Deus vê todas as coisas, porque Ele, desde como Ele disse a Natanael, eu te vi. Eu não estava ao teu lado, mas estava longe, mas eu sabia, eu te vi, porque Deus é onipresente e Deus onisciente. E finalmente, na quinta figueira, o que é que nós vimos? Que precisamos de vigiar. Olhai para a figueira, olhai para as árvores, estai atentos, porque é um alerta, é um sinal de que Jesus está para chegar. Ora, irmãos, que Deus nos ajude. E o meu desejo para terminar, e o meu apelo é que, irmãos, que cada um de nós, com toda a verdade e com toda a sua seriedade da sua vida, possa dizer, Maranata. E o que é que significa? Ora vem, Senhor Jesus. Mas, irmãos, se nós dissermos com toda a verdade, ora vem, Senhor Jesus, é porque nós estamos conscientes que estamos preparados. Somos como as outras 5 virgens, não é? Que tinham o seu azeite, que tinham tudo pronto, à espera de que quando o noivo chegasse, aí vamos nós, não é? Mas que Deus nos ajude a não ser negligentes, não é? Que Deus nos ajude. Que estas lições, irmãos, e como eu disse há pouco, e me perdoem repetir, se alguém que acompanha os nossos cultos pelas redes sociais, no domingo passado, nós também falamos de outras figueiras, não é? Tem lições para nós, e que nós possamos olhar para aqueles alertas e transportá-las para nós, para assim podermos estarmos preparados, vigiantes, para o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Amém? E finalmente o que eu desejo a vocês todos é, irmãos, não sejamos negligentes. Amém? Eu tenho repetido várias vezes, mas é sempre bom, porque nem todas as pessoas nos acompanham diariamente. Há aquele versículo não, aquela expressão que Jesus deixa a todas as igrejas. Ali em Apocalipse da Asa. O que é que ele diz lá? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, que Deus nos ajude.
Vamos ficar de pé e agradecer a Deus estes momentos tão importantes e pelo alerta que Deus tem dado a cada um de nós. Querido Pai Celestial, ó Senhor, tem sido com alegria e prazer que temos olhado para a Tua Palavra, estes alertas que Tu tens deixado a cada um de nós, Senhor, que eles possam entrar dentro da nossa vida, que eles possam abanar a cada um de nós, ó Senhor. Deus, eu peço que nos perdoes, que nos ajudes, Senhor, quando nós temos falhado, quando nós temos sido um pouco negligentes, quando, Senhor, às vezes não nos estamos a perceber, Senhor, das gravidades das coisas que estão à nossa volta. Oh Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos comportamentos menos positivos, oh Senhor, porque nós queremos estar preparados para subir contigo. Nós não queremos ficar neste mundo de maldade, de perversidade, de disciplina que Deus vai trazer sobre este mundo. Nós queremos estar contigo, sentados à Tua mesa, desfrutando, Senhor, de coisas tão boas e tão bonitas que Tu tens prometido para cada um de nós. Eu peço-te em nome de Jesus, que agora nos dês um resto de um dia abençoado, leva-nos para as nossas casas protegidos e guardados por Ti, e se ainda estivermos neste mundo, Senhor, no próximo domingo possamos vir aqui para mais uma vez louvar e bendizer o Teu nome, e é no precioso nome de Jesus que eu Te peço isto e agradeço, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Então que Deus nos ajude e então até domingo, se Deus quiser. Amém.